Chama o Flamengo malvadão. Flamengo de Renato Portaluppi malvadão. Chama o Flamengo malvadão. Naquele pique. Vai, malvadão. Hoje, com essa arbitragem do Maracanã, o André vai dar sugestões aqui de árbitro falar. Eu sugiro até, ó, tá vendo o tamanho desse telão aqui, ó? Sabe aquele monitor que ele vai ver do VAR? Talvez seja pequeno. Coloca um telão desse aqui para você ver o peito do Conte. Onde é que começa o braço na arbitragem? Você fala, bateu aqui no peito, não é braço. Se bate aqui no ombro, não é braço. Aqui, ó. Não é aqui, braço. da axila para baixo, aqui, ó. Isso aqui é braço, aqui é ombro, aqui tá valendo. Não é possível. O seguinte, com a bola rolando, na velocidade do jogo, o movimento do jogador do Bahia, do Conte, é um movimento de quem está buscando abrir a extensão ali, até porque ele está saltando, ninguém salta com a mão no bolso, então ele está bem aberto. Se bate no braço ali, é pênalti, acabou. O árbitro, com a velocidade do jogo, se nós não tivéssemos a análise pelo VAR e a possibilidade de se analisar isso lá na beirada do campo, eu lamentaria, mas entenderia que o árbitro foi traído na hora, ele viu muito rápido e achou que foi braço. Ok, a gente estaria lamentando. Como existe o VAR, não pode acontecer o erro. Com o árbitro assistindo ali, Concordo. esse tipo, nós não estamos discutindo. O monitor é muito pequeno? Nós não estamos discutindo interpretação. Isso não é interpretação de foi braço ou não foi braço. Interpretação é outra coisa. Aqui é enxergar ou não enxergar. E ele não enxergou. Ele foi convicto e é engraçado, né? Porque geralmente os árbitros que são chamados ao VAR, você tem um percentual bem pequeno de árbitro que peita o VAR. Que mantém a sua decisão. Que mantém sua decisão. E esse manteve num dos maiores, se não o maior erro do campeonato. E aí vamos ver o que é a arbitragem na CBF. CBF tá largadona, né? Então vamos ver qual é a conversa. Só espero que eles não coloquem no site o que foi marcado, a regra, e ainda digam que o árbitro acertou. O Jean quer falar. Eu Isso só é um quero deixar perigo. uma coisa clara também para todo mundo, que nós estamos discutindo o quê? Arbitragem. Não estamos discutindo nem Flamengo e nem Bahia. Por enquanto. Mas tem bastante coisa para falar sobre isso. Sobre isso. Mas por enquanto nós estamos falando de arbitragem. Flamengo e Bahia nós vamos falar depois. Isso, porque esse lance influenciou na partida e em disputas que geraram cartões. Cartão vermelho. Claro, vermelho. Passa do limite agressão, aqui, passa do limite ali. Isso, então, exagero. aqui é a ignição de uma série de problemas. Você ligou, faísca. E até uma possibilidade anunciada publicamente na conta oficial do Twitter do Bahia, que houve, no intervalo, uma dúvida sobre voltar ou não para o segundo tempo. Exato. O que também não resolveria absolutamente nada, vamos deixar bastante Ficaria claro até pior. isso. Diga, Jean. Aliás, bom dizer sobre isso que o próprio Belintani confirmou ao Sport Center, né? Que os jogadores estavam querendo não voltar e tal. Não, em relação ao que o André disse, eu até acho que assim, eu penso muito parecido com o que falou a Renata Ruel. O fato dela classificar o erro como o mais absurdo é porque é mais difícil entender o que aconteceu. Acho que essa é a questão. Porque que os dois erros são bizarros? Óbvio que os dois são bizarros. Mas a gente compreendeu muito bem o que aconteceu em Chapecó, qual foi o erro da assistente, que inclusive estava nervosinha para levantar a bandeira com velocidade, não sei, querendo dar a resposta para quem, mas estava com a bandeira nervosa ali, né? Subia, descia. Tinha sido marcado o impedimento do Flamengo num lance anterior, já que não tinha acontecido, ou que pelo menos a gente não tinha certeza. E ela tinha... Então, é muito claro o que aconteceu naquele caso. Uma pressa em marcar ou demonstrar que tinha visto o impedimento, que ela não tinha certeza que teria acontecido. Eu acho mais grave, assim como a Renata Ruel falou, o de hoje, porque o de hoje é difícil você entender o que aconteceu. É difícil, a partir do momento que todo mundo, todas as pessoas que viram essas imagens, todas, né? Eu não vi uma manifestação contrária nesse sentido. Todas as pessoas que viram essa imagem olharam e falaram, não, bateu no peito, claramente bateu no peito. Como disse a Renata Ruel, na hora que o árbitro é chamado, é porque a equipe do VAR teve também certeza, ou pelo menos deveria ser assim, que a bola bateu no peito. E aí ele vai lá
e volta com a marcação. Ele teve o auxílio do VAR, vamos dizer assim. Por isso que é mais absurdo. Porque o erro da assistente no jogo contra a Chapecoense foi absurdo, mas está muito claro o motivo que a levou a errar. Ela não quis usar o VAR. Quando você abre mão do VAR, evidentemente, as suas chances de errar elas se tornam muito maiores. Aqui você teve a utilização do VAR e ele acabou, evidentemente, errando. Está muito claro para todo mundo. Eu só destacaria, para encerrar em relação a esse episódio, Prieto, o fato de que tem muita gente falando em benefício ao Flamengo, e claro que de alguma maneira, né, o lance em si beneficia o Flamengo, mas por conta da tabela do campeonato, esse lance ele significa muito, mas muito mais um prejuízo ao Bahia, que está numa briga ferrenha e muito clara ali para não cair, para não ser rebaixado, do que um benefício ao Flamengo, que tudo bem, pode até ter tido eventualmente o benefício desses pontos, mas dificilmente esses pontos vão fazer alguma grande diferença. Podem fazer na briga do segundo pelo terceiro lugar, mas pelo título acho que todos concordamos que não vai mudar muita coisa. Então é muito mais, até para quem gosta das teorias conspiratórias, e eu obviamente não estou assinando nenhuma teoria conspiratória, mas para quem gosta das teorias conspiratórias, não faz sentido nenhum a teoria conspiratória dizer que isso é uma teoria conspiratória a favor do Flamengo, né? Convenhamos, porque o título do Campeonato Brasileiro, a gente falou isso ontem, Preto, já está mais do que encaminhado, já está nas mãos do Galo. Jean, uma curiosidade contigo. Quem viu os jogos do campeonato com atenção sabe que alimentar qualquer teoria conspiratória pró-Flamengo nesse campeonato é completamente sem lógica. Mas você não acha compreensível quando o torcedor, conhecendo o histórico do futebol brasileiro, alimente teorias conspiratórias? Lógico que tem algumas malucas, mas tem algumas que, sei lá, talvez em algum momento tenham feito sentido, mesmo que sejam só teorias e não confirmadas na prática. Eu acho que é essa a questão. Eu acho que é normal que se alimente no futebol brasileiro. Faz parte da cultura do futebol brasileiro por conta de situações criadas pelo próprio futebol, você não acha? Eu acho, e eu não acho que é só pelo próprio futebol. Inclusive, já escrevi isso há muito tempo no blog. O torcedor, ele tem todo o direito de desconfiar da honestidade dos árbitros. Porque a gente está num país em que a gente vê a desonestidade em todos os lugares, né? Em todos os lugares com, vamos dizer, a conivência do poder público, de certa maneira, com a impunidade. Então, a desonestidade, ela está em quase todos os setores, se não em todos os setores da sociedade brasileira. Por que ela não pode estar também na arbitragem? Então, eu estou de acordo com você. Acho que desconfiar faz parte e é necessário. Mas, de fato, olhando para o que é o campeonato, pela quantidade de erros, para os benefícios e prejuízos para cada um, neste campeonato especificamente, tá? Eu estou falando desse campeonato. Pelo menos até aqui, eu não consigo ver, né, uma intenção clara de prejudicar X ou beneficiar Y nesse campeonato brasileiro. Só para completar, antes de passar para o estúdio, eu quero deixar bem claro que eu acho que os árbitros, hoje, são mais vítimas do que culpados, tá? Eles são vítimas da falta de preparação ideal para que apitem e de um ambiente extremamente politizado numa atividade que deveria ser meramente profissional, onde a parte política, o lobby, não deveria existir bancada da bola, não deveria existir preferência por candidato X ou Y, de federação Z ou X para substituir candidato de CBF. Não deveria existir nada disso. O futebol deveria ser administrado como uma atividade que tem em si a paixão e vamos torná-la a melhor possível para todas as pessoas que gostam do futebol. Então, os árbitros, é bom que isso fique claro, porque é muito fácil dar pancada em árbitro X ou árbitro Y. Os árbitros, para mim, eles são vítimas da situação. Tá? Eu duvido que um árbitro vá lá hoje em dia, eu não acredito nisso, não acredito. Vai lá, um dirigente ofereça X dinheiro para um árbitro e o árbitro mude o resultado do jogo. Eu duvido que isso aconteça. Para mim, o sistema é corroído. E a gente precisa melhorar o sistema, a gestão, o jeito que é o futebol, profissionalizar, fazer uma liga e aí, quem sabe, tirar do futebol essas questões que não têm a ver diretamente com o que pode tornar o produto, o jogo, melhor para quem assiste. Aliás,
a quase moribunda ideia da Liga hoje ganhou mais um motivo para permanecer no sarcófago, né? Porque... Concordam comigo? Né? Time ameaçando não voltar para o segundo tempo. Tweet dizendo que o futebol virou tragédia, tragicomédia e tudo mais. Então, são as próprias pessoas, e eu considero o Belintani um cara de cabeça arejada. Ele já esteve no Bola da Vez aqui, com a minha participação, junto com o Plihal. Foi uma boa conversa, um cara preparado, mas ameaçar voltar para o segundo tempo e fazer reclamações a respeito do que ele próprio faz parte, eu acho bastante curioso. E isso acho que vai... não vai mudar nada também.